Prova de direito constitucional do 39º exame. Olha só, o governador do estado Alfa, recém-impossado, apresentou projeto de lei à Assembleia Legislativa, na qual propôs políticas de proteção específicas direcionadas às pessoas com deficiência no âmbito do seu estado, visto ser esta uma de suas pautas durante a campanha eleitoral. Com base na situação hipotética narrada no sistema jurídico constitucional brasileiro, em relação ao projeto de lei, assinale a opção correta. Pessoal, você deveria ter conhecimento lá do artigo 24, inciso 14 da Constituição. Compete à União, aos estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas portadoras com deficiência. Então, essa legislação é de forma concorrente entre a União e o Estado alfa, no caso aqui do enunciado da questão, tá bom? Sabendo disso, ficou fácil. Olha só. Letra A. A competência para legislar sobre a proteção das pessoas com deficiência é matéria de interesse local dos municípios. Não. Matéria de interesse federal, ou seja, nacional e estadual, regional, tá bom? B. B é o gabarito porque copiou o artigo 24. Tá? Olha só, os estados podem legislar concorrentemente com a União sobre a matéria. C. A União compete privativamente legislar sobre a proteção das pessoas com deficiência? Não, a competência concorrente não é competência privativa. E D. O projeto de lei está de acordo com a Constituição, visto que trata de matéria que o texto constitucional dispõe expressamente afeta aos estados? Não, é concorrente entre Estado e União, tá bom? Vamos para a próxima. Ah lá, pessoal, questão 12, prova tipo 2 verde. Emenda constitucional inseriu um novo direito social na Constituição Federal de 88. Da análise do dispositivo normativo, extraiu-se que a fruição do direito ali previsto somente seria possível com sua devida disciplina legal. Passados 7 anos, sem que o Congresso Nacional tivesse elaborado a referida regulamentação, mesmo após decisões do Supremo Tribunal Federal, que reconheciam a mora e determinavam o prazo razoável para a reedição da norma regulamentadora. Fernando, que entende fazer jus ao direito, procura você, como advogada, a fim de saber se há alguma providência judicial a ser tomada para que possa usufruir do direito constitucionalmente previsto. Sobre a hipótese, de acordo com o sistema jurídico constitucional vigente, assinale a afirmativa que apresenta corretamente sua indicação. Pessoal, você deveria, como advogado ou advogada, indicar o mandato de injunção previsto lá no artigo 102, inciso 1, a linha Q, e no artigo 5º, tá? Olha só. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, Senado, mesa de uma das casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal, tá? Aí, sabendo que há essa medida judicial, ou seja, existe essa medida judicial, vamos para as assertivas. Olha só, a via judicial não é cabível. Já vimos que é cabível. Mandado de injunção, tá bom? B. Fernando poderá ingressar com mandado de injunção perante o Superior Tribunal de Justiça. Não, é perante o Supremo Tribunal Federal. E o STF não pode determinar que o Congresso Nacional edite a norma, tá? Cuidado com isso. Isso feriria o princípio da separação dos poderes, tá ok? C. O mandado de injunção a ser impetrado por Fernando perante o STF pode ser utilizado para requerer que o tribunal estabeleça as condições em que se dará o exercício do referido direito social, de modo a permitir a sua fruição. E o STF fez isso, por exemplo, no direito de greve dos servidores públicos, tá? Depois você dá uma pesquisada. Gabarito letra C. D. Fernando tem a possibilidade de ajuizar ação direta de inconstitucionalidade. Não, ação direta de inconstitucionalidade não é a medida judicial cabível para esse caso, tá bom? Gabarito, portanto, é letra C. Olha lá, pessoal. Questão 13, prova tipo 2 verde. O presidente da República promulgou a Lei Federal XX de 2022, versando sobre certa matéria, que também poderia ser objeto de medida provisória. Tal lei vem sendo aplicada normalmente nos diversos órgãos judiciais e administrativos do país. No entanto, convicto da inconstitucionalidade da Lei Federal XX de 2022, um legitimado resolveu ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o STF contra o referido diploma legal. No julgamento da lei, o plenário do STF resolve, por maioria absoluta de 6 membros, julgar procedente o pedido e declarar a inconstitucionalidade de Lei Federal XX de 2022. Com base na situação hipotética apresentada, assinale a opção que está de acordo com o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. Pessoal, controle de constitucionalidade te faz acertar no mínimo 2 questões, tá? Você tem que saber. Não tem como você ir para o exame da ordem sem saber controle de constitucionalidade, tá? E a resolução dessa questão está lá na Lei 9.868 de 99, que trata da ação direta de inconstitucionalidade, tá? E daqui nós vamos tirar vários insights que eu quero que você grave, você tem que memorizar isso, porque isso aqui não muda, tá? Olha lá. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto tem eficácia contra todos e efeito vinculante, ou seja, é erga omnes e possui efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública federal, estadual e municipal. Portanto, ó, não vincula o presidente da República na função atípica de legislar, por exemplo, quando edita medidas provisórias, tá? Porque isso feriria a separação dos poderes e não há previsão legal para isso, tá? Não vincula o legislativo, porque não está no artigo 28, tá? Então, e porque feriria o princípio da separação dos poderes. E não vincula o pleno do Supremo Tribunal Federal, que, por exemplo, já julgou constitucional prisão em segunda instância e depois voltou atrás, tá? Ou seja, se vinculasse o próprio Supremo Tribunal Federal, ele não poderia mudar o entendimento mais à frente, tá? Então, você tem que raciocinar, tá ok? Olha lá, letra A. A decisão final de mérito do STF no julgamento da lei em tela
vincula o Poder Judiciário, incluindo o Pleno do Supremo Tribunal Federal? Não, tá? Não vincula, porque ele pode, mas em outro julgamento à frente, mudar esse entendimento, ok? B. O presidente da República poderá editar medida provisória sobre a matéria, porque, ao exercer a função legislativa, não está vinculada à decisão definitiva de mérito do STF, proferida em sede de ADI. Perfeito, tá? Esse aqui é o gabarito. Não vincula o presidente da República na função atípica de legislar, quando, por exemplo, edita medida provisória. C. A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF no julgamento da referida DI produz eficácia erga omnes, ou seja, tem eficácia contra todos. E vincula plenamente todos os três poderes do Estado? Não, né? O legislativo não vincula, o presidente da República na função atípica de legislar não vincula, e o próprio pleno do STF não vincula, tá? Então, cuidado. E a letra D está errada porque diz que apenas a administração direta nas esferas federal, estadual e municipal está vinculada. Não. Nós temos também os demais órgãos do poder judiciário, excetuando-se o pleno do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, gabarito a letra B. Olha lá, pessoal. Questão 14. À luz de um caso concreto que envolvia um cliente do escritório, dois advogados iniciaram um debate sobre a relevância do instituto da súmula vinculante como instrumento de interpretação. O primeiro advogado ressaltou que a importância dessas súmulas é justificada por vincularem todas as estruturas estatais do poder, com exceção do Supremo Tribunal Federal. Mentira, não vincula o legislativo, por exemplo. Nem o pleno do Supremo Tribunal Federal, que mais à frente pode mudar o seu entendimento. Tá? Criando assim uma estabilidade jurídica dos significados da Constituição. O segundo advogado disse que achava que o colega estava equivocado, pois o STF também estaria vinculado ao seu entendimento. Não, o STF tem que ter o poder de mudar o entendimento, se for o caso, tá? Como já aconteceu no caso de prisão em segunda instância, tá bom? E aí, sobre esse tema, o examinador pede que você assinale a afirmativa correta. E aí o gabarito letra A, os dois advogados estão equivocados, pois as súmulas vinculantes não vinculam o STF, que as edita e pode revê-las. Nem tampouco o Poder Legislativo, que possui plena autonomia para legislar, mesmo em sentido contrário ao das súmulas vinculantes. Ok? B. Os dois advogados estão equivocados, pois as súmulas vinculantes não vinculam o STF, que as edita e revê. Nem tampouco o Superior Tribunal de Justiça. Não, o Superior Tribunal de Justiça está vinculado sim, tá? C. O primeiro advogado está certo e o segundo errado. Não, os dois estão equivocados. E na letra D, o segundo advogado está certo e o primeiro equivocado. Não, os dois estão equivocados. O gabarito, portanto, é a letra A, tá bom? E eu coloquei aqui para vocês um resuminho, tá, do que acontece nesse caso aqui de súmula vinculante, tá bom? Para vocês reverem, revisarem e não esquecer mais, tá bom? Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, vários municípios pertencentes a diferentes estados da federação vêm reproduzindo o teor da lei XXX de 2019 do município Alfa. Esses diplomas vêm causando grande polêmica no mundo jurídico, já que diversos tribunais de justiça têm se dividido quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade das referidas leis municipais. Os componentes da mesa do Senado Federal, cientes da insegurança que tal divergência gera ao ambiente jurídico, analisam a possibilidade de, diante de grande disparidade das posições assumidas pelos diversos tribunais de justiça, ajuizar uma ação declaratória de constitucionalidade. Em consonância com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que deve ser apresentada aos componentes da mesa do Senado Federal. Então, pessoal, você deveria ter conhecimento lá de que as normas municipais não podem ser objetos de ação declaratória de constitucionalidade e ação direta de inconstitucionalidade, conforme estabelecido na Constituição de 1988, tá? E aí, o embasamento legal é o artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Portanto, a DI, a norma atacada pode ser federal ou estadual. E a DC, a norma atacada só pode ser federal. Ah, professor, então qual o instrumento para atacar inconstitucionalidade de leis municipais? O instrumento é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, que pode ser utilizada no caso de inconstitucionalidade de lei municipal. Ah, professor, onde é que está isso? Olha lá, Lei 9.882 de 99. Tá? Olha lá, artigo 1º, parágrafo único. Caberá também a DPF quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os instrumentos normativos anteriores à Constituição de 1988. Tá bom? Então, sabendo disso, ficou fácil, nós vamos para as assertivas. Olha só. Letra A. Ação prevista não geraria os resultados esperados quanto à segurança jurídica, pois uma decisão nessa espécie de ação não produz efeito erga omnes. Não. A decisão em ADC, ação declaratória de constitucionalidade, produz sim efeito erga omnes. Entretanto, ela não pode ser utilizada para atacar leis municipais. Ok? Cuidado. B. A mesa do Senado não possui legitimidade? Possui sim, artigo 103, inciso 2 da Constituição. Cuidado. Você tem que saber os legitimados a propor ação direta de constitucionalidade e inconstitucionalidade, tá bom? C. Embora a decisão proferida na ação produza efeitos erga omnes, as normas municipais não poderiam ser objeto de avaliação por esta ação específica. Esse é o gabarito, tá bom? E D. A lei em questão, em razão da natureza do ente federativo que a produziu, somente pode ser objeto de análise em controle difuso de constitucionalidade. Mentira, tá? O controle difuso é quando qualquer tribunal pode, no âmbito do caso concreto, declarar a inconstitucionalidade de determinado trecho da norma ou da própria norma, tá? Mas no caso concreto, ou seja, só faria efeito entre as partes, tá? Isso em regra, porque através de recurso extraordinário poderia isso chegar ao Supremo Tribunal Federal e ao final ter efeito contra todos, ou seja, erga omnes e vinculante, tá bom? Então,
Cuidado, porque controle de constitucionalidade você tem que saber. E você só consegue saber fazendo muitas questões. Aí o negócio que parece ser complicado vai ficando fácil. Tá bom? Gabarito, portanto, é a letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Questão 16, prova tipo 2 verde. Bento, governador do estado Alfa, reconhecendo a reconhecido como grande gestor público, foi indicado para assumir a presidência da Petrobras pelo presidente da República. Honrado com convite, inclinado a aceitá-lo, busca orientação com seu advogado a respeito da possibilidade de acumular os dois cargos com base no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção que indica a orientação dada pelo advogado. Questão pontual, o examinador tirou lá do artigo 28, parágrafo 1º da Constituição, que diz que o governador perderá o mandato se assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvado a posse em virtude de concurso público. Era isso que você tinha que saber. Aí o gabarito letra A lá, na eventualidade de Bento aceitar o convite para assumir a presidência da Petrobras, perderá o mandato de governador do estado com fundamento no artigo 28, parágrafo 1º da Constituição. Ponto, tá? Aí na B, na C e na D, o examinador inventou algumas hipóteses que não são legais. Olha só, Bento pode assumir o cargo na Petrobras, caso peça licença do cargo para o qual foi eleito, a ele podendo retornar. Não pode a ele retornar e não poderia pedir licença para assumir o cargo de presidente na Petrobras. C, Bento pode acumular, não pode acumular. E D, Bento está proibido de assumir, mesmo que renuncie ao cargo de governador. Também não há essa previsão legal. Se ele renunciar, ele pode assumir, tá bom? Gabarito letra A. Com isso nós resolvemos as questões de direito constitucional no 39 exame. Forte abraço, bons estudos.